Olá pessoal, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre uma ideia que me veio à cabeça, e essa ideia tem relação ao momento pelo qual estamos passando, né, do isolamento social, pandemia e etc. E a ideia tem muito a ver com a vaidade dos próprios especialistas. Então eu vou falar um pouquinho disso daí. Por quê? Veja só, vocês já devem ter tido uma experiência parecida com essa, de chegar num círculo de amigos ou na própria família, né, num grupo, numa reunião de parentes, um aniversário, seja o que for, e você ser o chato da família, né? Aquela pessoa que lê muito mais do que os outros, que procura fontes alternativas de informação e que quando vai falar de um determinado assunto, pode ser o ambientalismo, pode ser o feminismo, pode ser música, economia, o que quer que seja, você normalmente vai ter uma opinião muito mais rebuscada, digamos assim. Ou seja, você leu sobre aquele assunto, então você tem algo que traz um pouco mais de peso, um pouco mais de autoridade para aquilo que você fala. Mas você vai ter aquele seu tio, aquele seu primo, que não lê mais de 2 livros por ano, e tem a sua própria opinião sobre o assunto, e ele não arreda o pé de jeito nenhum. Mesmo que você mostre argumentos superiores, elaborados de uma maneira mais coerente, citando diversas fontes, etc., ainda assim aquela pessoa normalmente não costuma abrir mão da opinião que tinha, continua mantendo as mesmas ideias, que na grande maioria dos casos serão as ideias mostradas nos grandes meios de comunicação. Pois bem, então você, como um estudioso, ou uma pessoa que lê um pouco mais do que a média, normalmente vai ter passado por uma situação dessas, de chegar num grupo de amigos, num grupo da família, e as pessoas não demonstrarem um certo respeito, ou talvez não darem ouvidos ao que você tem para dizer, e mesmo em muitos casos você tendo sim algo significativo, algo importante para ser dito, para ser acrescentado ao debate, enfim. Agora imagine então o que acontece com os tais especialistas. São em sua maioria pessoas que estão no meio acadêmico, pessoas que leram bastante sobre o seu assunto, né, que passaram anos da sua vida pesquisando, embora em muitos casos com alguns erros, como eu já apontei aqui, né, dessa questão de você querer segmentar bastante a realidade. Então o médico só analisa as coisas pelo ponto de vista da saúde pública, um economista só olha pela ótica da economia e assim por diante. Mas eles têm muito a falar, eles gostam de falar, né? Muitas vezes são também professores universitários, gente que gosta de ter uma plateia ali ouvindo o que eles têm a dizer e passar horas e horas tratando do seu tema de interesse. Então imagine o que acontece com uma pessoa dessas quando ela é chamada para a televisão, aparece em rede nacional e você tem um público enorme, talvez de milhões de pessoas, que realmente param para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Acaba massageando o ego do sujeito, né? E ele se sente importante, então vai fazendo ali as suas previsões. Só que, aliado a isso, nós temos um outro problema, que é esse pendor da população para a catástrofe. Não é só no Brasil não, é no mundo todo. Mas no caso do Brasil especificamente, eu me lembro de uma frase de Joãozinho 30, foi um carnavalesco, né, muito famoso, já falecido, eu creio. Deve ter falecido, ele teve um derrame, né, ficou andando em cadeira de rodas por um tempo, mas ele era bem polêmico assim, e foi um dos carnavalescos mais famosos na década de 90, ainda boa parte dos anos 2000. Ele dizia uma coisa: pobre gosta muito de 2 coisas, é sangue e brilho. Então, falando aqui da parte do sangue, da catástrofe, a tristeza, enfim, alguma coisa que busque incutir medo nas pessoas, isso daí com certeza vai ter um público interessado em ouvir esse tipo de previsão. Tanto é que um dos especialistas mais famosos, que vem sendo consultado várias e várias vezes, que aparece praticamente todas as semanas nesses programas de televisão, foi um sujeito que errou
cometeu um erro crasso com relação ao número de mortos da pandemia. Então, a estimativa dele era que, por essa época do ano, teria morrido umas 10 vezes mais do que realmente morreu da doença. E aí ele sempre vinha com essa coisa catastrófica, né? Que vai morrer muita gente, vai ser milhões e milhões de mortos, não sei o que, não sei o que. A previsão dele se mostrou errada, e muito errada, e ainda assim ele continua sendo chamado para esses programas de televisão para dar a sua opinião. Então veja, você tem por um lado essa coisa do especialista se sentindo importante, que agora não só tem pessoas que ouvem o que ele quer, o que ele tem a dizer, mas também tem políticas públicas que são moldadas por esse discurso dele, e do outro lado você ainda tem essa atenção, né, das pessoas mesmo, que elas prestam para o catastrofismo. E com relação a isso, tem um dos temas aqui que eu inclusive já abordei no meu canal com relação à explosão populacional, né, o problema populacional. Ele foi formulado no início do século XIX por Thomas Malthus, que dizia que a população iria crescer a uma quantidade assim muito alta e não seria possível sustentar, alimentar toda essa população. E as previsões de Malthus nunca chegaram nem perto de se concretizar, ou seja, não houve aquela fome disseminada que ele havia previsto, aquela competição por recursos naturais que ele havia previsto, e ainda assim tem gente que defende a questão populacional, o controle populacional, que, por sinal, é uma das bases do movimento ambientalista. Mas, enfim, tem um sujeito que escreveu um livro sobre o assunto, refutando as teses de Malthus. Se eu não me engano, foi Ronald Bailey. Eu não lembro agora, mas eu tenho quase certeza que foi ele. Que no prefácio do livro, ele estava falando do contato que ele teve com o editor. E aí o editor leu o livro e disse: Ronald, olha, eu li aqui o seu livro, eu gostei dele, vou publicá-lo e nós vamos ganhar algum dinheiro com isso. Mas, se você tivesse falado que a população estava alcançando níveis extremamente elevados, que isso seria muito perigoso para a sobrevivência da espécie humana, que isso geraria fome, competição por recursos, não sei o que, a catástrofe, né? Se você tivesse falado isso, eu teria feito de você um milionário, um homem muito rico. Por quê? Porque a tragédia, né, essa catástrofe, essa coisa do medo que é incutido nas pessoas, vende muito. E então nós vemos esse mesmo padrão se repetindo com relação aos especialistas da pandemia. Na maioria dos casos são pessoas que alarmam, criam assim um grande alarde sobre a situação, tendem a exagerar os efeitos negativos de alguma coisa, né, sei lá, a falta do uso de máscara, por exemplo. Eles sempre dizem que vai ser vai haver um pico do número de contágios pela doença, vai morrer muita gente porque estão deixando de usar máscara, aquela coisa toda. E mesmo se as previsões delas errarem, elas continuarão sendo chamadas para esses programas de televisão. Por quê? Porque o medo vende, né? Essa coisa de você incutir medo, pânico na população, isso daí vende muito. Era isso que eu tinha para falar hoje, então fiquem ligados nos próximos vídeos. Acho que amanhã eu vou lançar uma resenha aqui no canal que não tem nada a ver com esse tema, e eu ainda pretendo falar sobre música ainda essa semana, vai ser um vídeo bem interessante. Então fiquem ligados e até a próxima. Valeu!